Olá, gente boa. Esse vídeo aqui eu vou comentar ele em partes, porque eu quero esclarecer algumas colocações que são feitas aqui no curso do vídeo. Vamos lá. Sou submissa e tô aprendendo a edificar o meu lar. E, irmãos, como a ideia de obedecer era difícil pra mim. Eu, com independência financeira, obedecendo o homem? Pois é, mas tu sabia que o próprio Jesus falou que se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos? E quando eu obedeço, vocês não sabem o tanto que eu sou abençoado. De fato, Jesus disse que se alguém o ama, obedecerão os seus mandamentos, sem dúvidas. Eu só queria saber em que parte Jesus disse que era para uma mulher lúcida, consciente e independente ter que, invariavelmente, se submeter ao homem numa relação. Jesus, quando que ele falou ou propôs isso? Jesus não. Você vai ouvir isso dos apóstolos, lá nas epístolas dos apóstolos. E eu aqui nos meus vídeos já expliquei isso diversas vezes. Os apóstolos fizeram uso dos princípios de vida trazidos por Jesus e aplicou eles ao contexto que era mais pertinente e era mais válido para a cultura e para o contexto daquela época. Foi assim na relação de casamento entre homem e mulher, foi assim sobre a escravidão. Você vê algum apóstolo recriminando abertamente a escravidão? Não, porque a escravidão naquela época ela era normalizada na cultura. E você vê, inclusive, o apóstolo Paulo mandando as mulheres ficarem em silêncio e usar véu na cabeça uma vez dentro das igrejas. E aí aqui eu faço a seguinte pergunta. Se está estabelecendo essa questão da conjugalidade, da mulher ter que se submeter ao homem como sendo um mandamento de Jesus, então, por que atualmente a maioria das igrejas, se não todas, elas não têm o sistema de escravidão, não têm ainda o sistema de escravos? Por que isso acabou se os apóstolos não recriminaram isso diretamente? Por que na maioria massacrante das igrejas a mulher tem palavra dentro da igreja? Por que você, minha filha, não está usando véu para gravar esse vídeo? Tá aí, ó, com seus cabelos e rosto de fora gravando esse vídeo. Por quê? Sabe por que isso acontece? Porque isso se chama seletividade arbitrária e que não deixa de ser hipócrita da religião dos homens. Sim, porque naquela época eram os homens que dominavam a instrução, a ciência de ler e de escrever, eram eles que ensinavam, então foi conveniente para eles estabelecerem as coisas dessa forma. E aí a coisa foi se perpetuando pelo tempo de forma a desenvolver o peso de uma tradição. E é a tradição que mais compete com o que seja a verdade. Porque como atravessou o tempo, confere nas pessoas a sensação de que aquilo é verdade, mas é apenas um dado cultural e que dizia respeito ao contexto e à cultura daquela época. Mas em Jesus, onde você vê Jesus expressamente dizendo que num casamento a mulher tem que se submeter ao homem? No que diz respeito à liderança, Jesus atrelou a liderança a uma atitude e não a um gênero. Ele disse: quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja esse o que sirva. Seja esse, isso é uma atitude, isso é uma consciência, isso não tem a ver com gênero. E é isso que a gente precisa separar uma coisa da outra. E quem segue esse princípio de vida, de que o maior seja o que sirva, então, nessa direção, esse sim está seguindo os mandamentos de Jesus. E não esse que se utiliza de um crivo cultural e circunstancial e estabelece isso como doutrina que vem de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu, querida? Mas vamos continuar, então. Uma vez me disseram que ser submissa ao homem certo não é um fardo, mas um descanso. O Senhor estabeleceu um papel para o homem e um para a mulher. Quando a gente entende isso, tudo muda. Vamos lá, querido. Uma vez te disseram que a mulher que se submete ao homem certo descansa. Sim, querida, te disseram. Mas não bota isso na conta de Jesus, porque não foi Jesus que te disse isso. Alguém te disse. E que esse alguém se responsabilize por que ele está dizendo. E essa de que Deus definiu um papel para o homem e para a mulher, onde é que está isso, querida? Isso é uma interpretação que é feita sobre a Bíblia. E de uma Bíblia que foi escrita numa determinada época, sobre uma determinada cultura. E que se não se souber fazer as devidas transposições, a gente recai na seletividade arbitrária e hipócrita que eu estava aqui comentando. Mas não coloca na conta de Deus uma coisa que são interpretação de homens. E no final das contas, o que vai validar essa interpretação não é a minha opinião, ou a sua, ou de quem quer que seja, são os frutos. E para isso tem que olhar para a realidade da vida, que é muito mais ampla do que a sua história pessoal ou de algumas pessoas que você conhece. Mas vamos prosseguir então. Hoje eu sou submissa a Deus e às minhas autoridades. Mas um dia eu vou ser submissa ao meu marido também. E não tenho vergonha alguma de admitir isso aqui pra vocês. Eu sou submissa a Deus e às minhas autoridades, mas um dia eu serei submissa ao meu marido. Ok, querida, essa é uma escolha sua, sinceramente, meu total respeito. Que Deus tenha misericórdia de você, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o respeito às autoridades estabelecidas. Sim, é preciso ter sensatez e bom senso para isso. Outra coisa é você introduzir nisso a submissão ao marido, como se estivesse na mesma linha, na mesma esfera, e com isso você se submetendo a Deus.
Não há mais mediadores, querida. O véu foi rasgado para que tivéssemos livre acesso. Não fiquem criando os intermediadores. Isso tem a ver com os dogmas e os pressupostos da religião dos homens. E pensar assim não é um empoderamento feminista, não. Isso é evangelho, minha gente. Não desperdicem o que nos foi conquistado com um grande preço na cruz do Calvário. Oh, meu Pai do céu. Se esse homem amar a Deus e liderar com temor, pode ficar tranquila. Deus vai se fazer presente, porque tu tá obedecendo os mandamentos dele. Se esse homem amar a Deus e se submeter a Deus com temor, se, isso é uma condicionante, isso é uma variável que a gente não tem como controlar. Mas é esse tipo de mentalidade é que se estabelece como um perigo para as pessoas de maneira em geral, sobretudo para as mulheres. Porque se o homem se submeter, aí de fato, né? Se o homem se submeter, ele vai estar se submetendo aos princípios do evangelho. Ele vai estar entendendo que a grandeza dele está em servir e em tornar o outro maior do que ele mesmo. Essa é a verdadeira grandeza. E aí, de fato, se ele a isso se submeter, é saudável haver uma relação de simpatia e submissão com esse tipo de mentalidade. Mas quem vive assim 24 horas por dia, o tempo todo? Tanto que essa atitude, que foi o que Jesus caracterizou como sendo a verdadeira liderança, ela, numa relação, em qualquer relação, ela é dinâmica, ela não é estática. Sim, porque ora ela pode estar sendo exercida pela mulher, e aí é saudável que o homem se submeta. Ora ela pode estar sendo exercida pelo homem, e aí sim será saudável que a mulher se submeta. Porque Paulo, independente dos aplicativos culturais e contextuais que ele fez para o contexto e para a cultura daquela época, entendendo a grandeza do princípio do evangelho que Cristo veio trazer, é ele que profere as palavras lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, no verso 28. Porque em Cristo já não há grego, judeu, escravo, livre, homem, mulher, porque somos todos um em Cristo Jesus. Todos um. E a liderança, ela é dinâmica e não estática. Porque a grande pergunta é, e se o marido não se submeter? Aí a religião não te dá respostas para isso, querida, sabia? A hora que ele não se submeter, e porventura Deus te livre, mas ele passar a oprimir, você vai lá falar com a religião e a religião vai fazer isso, ó. Não é nem com ela, ó. Você tá orando pouco, hein? Tem que orar mais, hein? E vai fingir que não é nem com ela. Porque a religião só dá receita para quem mora em Nárnia, querida. Aqui, na realidade, são outros 500. Mas vamos prosseguir. Pausa pro meu banheiro limpinho, ô glória. Não é maravilhoso ter essa sensação de casa limpinha? Eu amo. Irmãos, vocês têm notado que as mulheres têm falado cada dia menos sobre submissão? Eu acho que essas zombarias do mundo têm criado uma vergonha em nós, mulheres cristãs. É claro que tem criado, né, querida? Porque veja que, inclusive, a sua concepção de submissão, ela é altamente estereotipada. É o tempo todo você falando de submissão e limpando a casa, fazendo limpeza, fazendo faxina em casa. Isso é uma estereotipia, até porque precariza, inclusive, o conceito do que seja submeter àquela pessoa, seja homem ou mulher, que estiver exercendo o papel de liderança conforme o evangelho. Ou seja, servindo com sensatez e sabedoria. Submissão é você ceder diante de uma discussão sobre finanças, sobre como cuidar dos filhos, sobre como lidar com amigos e com familiares e com contextos relacionais diversos, que são ajustes que todo casal tem que ter. Mas não, querida, você está nessa caricatura de submissão, conforme a tradição e a cultura demarcada, sobretudo aqui no Ocidente. Sabe, querida, você tem aí todos os adereços para viver muito bem lá no Paquistão, querida, sabe? Porque é esse estereótipo aí, fazendo limpeza. E aí isso, aqui, as mulheres têm ficado mais constrangidas e envergonhadas, sim, mas não é por causa da zombaria do mundo, não. É porque o bom senso está surgindo. A reflexão, para além da força do dogma, que faz interpretações literalistas e legalistas da Bíblia. Consegue entender, querida? Mas vamos prosseguir. Se a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que temos vergonha de admitir que nós nos submetemos a essa mesma vontade? Olha, é preferível ser zombada aqui no mundo do que não ser reconhecida por Jesus no reino do céu. Não poderia deixar de haver uma ameaçazinha, né? Em se tratar com a religião dos homens, a ameaça de se entra ou não entra no céu. Mas de fato, querida, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que é complicado é a interpretação que os homens fazem da vontade de Deus. E ainda usurpam a ideia de Deus para emprestar legitimidade para uma coisa que, na verdade, é a sua própria interpretação. Felipe, mas você também está fazendo uma interpretação. Estou sim, sem dúvidas que estou. Mas repito o que eu já falei aqui, a validade disso a gente vai ver é nos frutos. Jesus, quando recebeu a fama de comilão e beberrão, amigos de pecadores e publicanos, ele disse: a sabedoria será justificada nas obras. Será justificada nas obras. É as obras que vão falar. Oxalá essa moça tenha um homem 100% das vezes sábio, sensato, conforme o evangelho. Porque se não tiver, meu Deus, vai ter que roer um osso desnecessariamente. Eu não tô nem aí pro que vão pensar de mim depois desse vídeo. Deus ama aqueles que guardam os seus mandamentos. Então eu vou proclamar eles sem medo de ser cancelada. É como diz o apóstolo Paulo em sua epístola aos Romanos, no capítulo 10, no verso 2. Eles têm zelo de Deus, porém sem entendimento.
É para pensar, gente boa. Paz e luz, meus amigos e amigas.